queridos, a paz do Rei Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já me cortou já. O lado de hoje é o Brian, ele tem 20 anos. Estamos aqui no quadro Cartas Vivas do meu canal, que é um quadro de pessoas que contam seus testemunhos de vida. O Brian, ele é amigo da minha irmã e do meu cunhado. Na verdade, eu conheço ele quanto tempo? Uns 4 anos? Uns 4 anos. Quando ele me conheceu, ele ainda era do mundo. E eu lembro que eu caí, né? Ela levou uma queda maravilhosa na minha frente e eu nunca mais esqueci essa queda. Ela sentou em uma cadeira quebrada. E eu caí. E foi maravilhoso. E eles racharam o bico, nesse tempo eles eram do mundo ainda. E a gente racha o bico até hoje. Riram da serva de Deus, mas hoje ele é servo de Deus. Hoje eu sou servo Jesus de pegou Deus. ele e ele tem um testemunho pra contar pra gente do que Jesus fez na vida dele. Eu não sei, eu não conheço o testemunho dele, mas estamos aqui na casa da minha mãe e quando eu olhei pra ele, o Senhor ministrou no meu coração de convidá-lo pra ele contar o testemunho dele aqui no meu canal, porque ele falou que tinha um testemunho, mas eu não sei como que é. Eu ouvi algumas coisas, mas ele vai contar aqui pra vocês. Fica à vontade, Brian. E que seja tudo pra glória de Deus, amém? Amém. Conta o seu testemunho de vida. Compartilhe pra galera o que Jesus fez por você. O seu início de vida. Você... Amém. Fica à vontade. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Bom, vamos lá. Vocês já me conhecem, eu sou o Brian, ela já me apresentou. E eu não consigo esquecer a cena dela caindo, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Eu queria trazer um pouco do meu testemunho para vocês, porque eu creio que isso vai edificar várias pessoas, porque não só eu passei por isso, muitas pessoas passam por coisas iguais, e eu acredito que existem muitas outras pessoas por aí vivendo algo que talvez eu vivi. Então, se você for ouvir isso da minha boca, eu espero que você seja edificado e que o seu coração esteja totalmente em paz. E que o Senhor possa te curar totalmente Amém. naquilo que você mais depender dele. É o seguinte, eu tinha 3 aninhos de idade, eu fui criado com os meus avós, fui criado no Rio Grande do Norte, no Nordeste. Eu não tenho sotaque porque eu fiquei indo e vindo. A minha vida inteira eu fui nordestino e fui paulista. Então eu não peguei sotaque, mas é assim, eu tive ausência de pais desde o início da minha vida. Meus avós me pegaram para criar, então eu já fiquei longe da minha mãe. E o meu pai eu não conhecia, porque nem ele sabia que tinha um filho. Isso que eu vou falar para vocês eu creio que vai entrar totalmente no coração de vocês. Amém. Aconteceu o seguinte, eu fui crescendo e a gente sabe que, lamentavelmente, ainda que a gente tenha amor de avós, amor do vô, da avó, aquele amor gostoso que a gente chega na casa da avó, aquela comidinha gostosa, aquela panelada maravilhosa, família reunida. Eu não tive isso, eu não tive esse prazer. Eu tive o prazer de estar somente com meu avô e com a minha avó, mas não a minha família inteira reunida. Então eu sempre tive uma ausência familiar dentro de mim. Sempre teve um vazio dentro do meu coração que não conseguia ser preenchido por nada. Então, Você era uma criança triste? eu era uma criança muito triste. Era? Eu quase sempre chorava dentro do meu quarto e não sabia explicar para as pessoas o porquê. Mas quando eu estava na rua, eu mostrava para as pessoas que eu era atentado e que eu também era muito feliz. Eu queria dizer que eu era feliz, mas dentro do meu quarto eu era uma pessoa totalmente diferente. Então eu vivia uma realidade muito diferente lá fora e dentro do meu quarto. E aconteceu que, com o decorrer do tempo, essa ausência de pai ela foi me fazendo muito mal. Porque a minha mãe já me ligava há uns bons tempos e eu já não conseguia mais tratar ela como mãe. O meu pai eu nem sabia onde estava, então deixa ele pra lá. Mas a minha mãe eu já não conseguia mais tratar ela como mãe, eu não conseguia ver ela como mãe. Você tinha quantos anos? A minha mãe, ela sempre foi minha mãe, ela sempre esteve junto comigo. Só que como os meus avós me pegaram muito cedo pra criar, então eu acabei não sendo criado por ela. Entendi. Então eu peguei amor de mãe pela minha avó e a minha mãe ficou... Tipo uma irmã mais velha, né? Isso. Uma tia. Exatamente. E aconteceu que depois de muitos tempos a minha mãe começou a me ligar e tal, e eu não conseguia mais tratar ela como mãe. E eu fui perdendo, sabe,
o sentido da minha vida. Eu fui me perguntando por que eu não conseguia isso. E também, às vezes, vozes vinham na minha cabeça de tipo assim, por quê? Por que você não tem pai? Por que sua mãe não liga pra você? Por que a sua família não liga pra você? Enquanto isso, meus avós super me mimavam e eu não tava nem aí pra esse mimo, porque o que eu queria era somente um pouquinho de amor do pai. Você queria o que você não tinha. O amor de pai e mãe. Era exatamente o que eu não tinha. Então, eu buscava isso tinha, né? em pessoas. Eu até tinha, mas eu não conseguia chegar até lá. Eu não conseguia abraçar, eu não conseguia entender, talvez porque eu tivesse preso somente em um quarto escuro. Era a única coisa da minha vida, era aquele quarto escuro. Eu me lembro daquele quarto até hoje, que eu entrava nele e eu deitava e eu tinha um PlayStation, era a época do PlayStation 1. E isso foi em 2009, eu devia ter uns 12 anos, foi antes da minha avó morrer. Só morreu? Minha avó morreu. Gente, eu não sei o testemunho dele, viu? Eu tô escutando junto com vocês aqui. E, assim, como essa ausência, quando eu estava dentro do meu quarto, assim, eu pensava muito nisso, claro que na minha cabeça vinha, vai se cortar, vai fazer algo diferente da sua vida, só que algo diferente como? Pro meu mal. Algo mal como talvez você já tenha até pensado, eu vou me matar porque aí todo mundo vai me enxergar. Vou fazer algo de errado porque aí todo mundo vê que eu estou aqui. Mas na verdade isso é a mais pura tolice. Porque tem gente te enxergando. Tem alguém acima de você te enxergando. Você que talvez não esteja percebendo isso. Eu não sabia que alguém me olhava. Mas hoje eu sei que Deus sempre esteve lá naquele lugar. Eu sei que mesmo no quarto escuro, mesmo sofrendo daquela forma, tinha alguém lá. E foi várias vezes que eu pensei também em me matar, que eu também me cortava. Com quantos anos? Eu era cheio de cicatriz, ainda com os 12. 12 Isso anos? foi tudo na mesma época, foi de 2008 a 2009. Nossa! Foi 10, 11, 12 anos. É muito Novinho. novo. A ausência de pai a gente não descobre muito na adolescência, né? A ausência de pai a gente já começa a sofrer desde o início. Quando a gente começa a olhar para outras crianças na rua, e é até difícil falar meio difícil falar disso, mas... Eu também tive ausência de pai. E foi com 13 anos que eu comecei a me perder, entendeu? Então você falou 12 e eu fiquei tipo, 12 anos? Mas com 13 eu me perdi. Qual a diferença de 12 para 13, né? Um aninho só. É. Mas a gente olha para outras crianças na rua e às vezes vê um pai carregando uma filhinha no ombro, brincando com ela e você olha e você se imagina com um pai ou com uma mãe. Eu não conseguia mais me imaginar, então eu me tornei uma pessoa independente, mas independente de algo errado. Eu comecei sim a ir para caminhos errados. Nunca fui totalmente usuário de drogas, nunca fui um bebum. Nunca fui uma Dani da vida, né? Nunca fui uma Dani da vida, de passados, mas assim, eu tive muito problema em questão de tatuagens, tanto que quando minha avó faleceu em 2009, eu não tatuei isso em 2009, tá? Eu vim tatuar depois. Mas aqui tem uma tatuagem da minha avó, o nome dela é Francisca, ela nasceu em 1953. O ano que ela morreu eu nunca vou colocar, porque dentro de mim ela nunca vai morrer. Amém. As coisas boas dela ainda estão dentro de mim. Mas quando ela faleceu em 2009 foi o cúmulo. Porque meu avô, ainda que ele também me mimasse muito, ele é homem, então ele é mais aquele jeitão. Ele não me dava muito carinho como a minha avó. E como eu tinha feito da minha avó a minha mãe, então quando ela faleceu foi só as portas abertas para mim ir pra rua. Não ir pra rua de ficar sem casa e morar na rua, mas do tipo assim, eu vou pra rua e vou viver a minha vida do meu jeito. Então eu era aquele camarada que corria de bicicleta pra todo lado, pra cima e pra baixo, isso no Nordeste, não aqui em São Paulo. E eu corria de bicicleta pra todos os lados. Seus avós, eles eram evangélicos? Eles eram o quê? Nenhum, toda a minha família vem de linhagem católica. Católica? Todos eles são Mas católicos. você não sabia que Deus existia? Até então, eu ia pra missa e sabia rezar uma Ave Maria, mas eu nem sabia quem era Deus. Você não era ligado em Deus? Nunca fui ligado em Deus, até a minha conversão, nunca fui ligado. Eu só ia pra igreja porque era comum orar um Pai Nosso e uma Ave Maria. De resto... Você nunca pensou que, tipo... Acho que isso acontece com todo mundo, né? Que Deus existia, que Deus é real mesmo, né? Na verdade, eu pensava que ele não existia. Porque, assim,
a gente orava por algo que a gente não via, né? Então é assim, na linhagem católica, a gente vê ainda aquelas imagens, as coisas, então a gente crê naquilo, a gente crê nas imagens. Agora, Deus, por que Deus? Se eu não vejo Ele, né? Ele é invisível. Só que não sabia eu que Deus não é para se ver, Deus é totalmente para se sentir, é espírito, conforto, né? é espírito, é abraço, é comunhão, é você andar pela rua e as pessoas notar que você é uma pessoa diferente. Então, isso comigo não tinha ligação alguma. A única ligação que eu tinha era uma Ave Maria e um Pai Nosso que eu sabia rezar. Só era uma religião, na verdade. Uma religião. Religiosidade. Que eu seguia somente por causa da família. Uma tradição. Uma tradição familiar. E depois disso, meu avô vendeu a casa e a gente veio para São Paulo. Cheguei aqui em 2010 de novo. Voltei para cá, né? Tinha ido em 2006 para lá. E quando eu cheguei em 2010 aqui é que começou mesmo o perrengue. Porque assim, eu tinha muito problema dentro de casa. Eu não conseguia respeitar minha mãe. Simplesmente eu não conseguia abrir o coração e dar amor pra minha mãe. Não dava. Ela falava, filho, faz tal coisa. Eu não vou fazer, você não é minha mãe. Por que eu vou fazer algo pra você, sendo que a minha mãe de verdade morreu? Que era minha avó. Você ficou rebelde. Eu fiquei rebelde, eu me tornei uma pessoa rebelde. Então assim, a minha mãe, ela cansou de brigar comigo, ela cansou de chorar por mim, e eu lá, o rebelde da vida, o que não tá nem aí pra ninguém. E foi a época também que eu escutava muito rock and roll, muito tipo de rock pesado mesmo, todo tipo de rock pesado que você possa imaginar, que você conhece alguns rock and rolls. Então isso só me influenciava cada vez mais com os pensamentos maus a chegar em coisas muito piores. Mas eu sabia que alguma coisa iria me libertar, porque eu andei com todo tipo de amigo que vocês aí possam imaginar. Eu andei com um amigo que era nóia, eu andei com um amigo que também batia na própria mãe, que o negócio era muito feio. Gente violenta, gente que não tolerava nada. Eu andei com amigos que se faziam de amigo. A Bel, que contou o testemunho dela aqui no quadro, ela também só andava com gente violenta. Com todo tipo de pessoas que... E você é uma pessoa que tá lá e não sabe por que tá lá. Você só está lá porque você está tentando preencher um vazio naquele lugar. É exatamente isso. E aí iniciou o processo das minhas tatuagens, dos cortes. Eu me cortava muito nos braços. Você se cortou? Você se automutilou? Muitas vezes. Muitas vezes mesmo. E eu gravei um vídeo falando sobre isso. Sobre cortes. Sobre automutilação. Eu nunca cheguei a me automutilar. Mas o que você sentia quando você se automutilava? Você sentia alívio? Eu sentia prazer e alívio. Porque, é real mesmo esse negócio de alívio? Isso. Quando você se corta, primeiro, dói. Mas eu tinha prazer em mostrar para as pessoas. Isso na área do prazer, entendi. De mostrar que, ó, eu me corto. Então o seu prazer era um prazer, assim, tipo, de vaidade. De vaidade. Não era um prazer, assim, que, tipo, você tava se cortando... Tô com ausência. Não, doía. Doía. Mas o seu prazer era a vaidade. A vaidade. De se mostrar. De mostrar pra alguém. Entendi. Do tipo, eu tô aqui e ninguém tá me enxergando. Então eu preciso chamar a atenção de alguém. Pra me chamar a atenção de alguém, eu não vi outro jeito. Porque assim, eu andava no meu estilão, né? Daquele jeito, você sabe como um gótico anda. Todo de preto e tal. Então você já é meio visto diferente. Não, eu não era gótico. Mas era bem rock and roll, mas eu tinha um estilão gótico, assim. Era todo de preto. Todo pretão, todo sombrio, né? Aquele calorzão e a gente todo de preto. Eu já sei como passei por isso. Então, cheio de caveiras e essas coisas, e eu andava assim, não por curtir o rock, por achar que o rock and roll, eu sou obrigado a andar assim porque eu gosto de rock and roll. Não, é porque tinha algo dentro de mim, eu precisava chamar a atenção de alguém. Era um vazio, né? Você era carente. Um vazio dentro de mim. E eu chamava a atenção de todo mundo, mas quando eu chegava em casa, que eu precisava chamar a atenção da minha mãe, eu não queria a atenção dela. Porque você estava revoltado. Porque eu estava revoltado. Você estava ferido, você precisava de cura. E essa cura não podia vir dela. Na minha cabeça, não ia vir de ninguém, não ia vir só de Deus ninguém, mesmo. Não ia vir de ninguém. E eu não queria abraço dela pra nada. Pra que eu ia querer um abraço da minha mãe? E eu não queria o abraço da minha mãe, eu não queria nada que viesse dela. Então eu continuei, e aí eu comecei a fazer minhas tatuagens, porque assim, tudo que me trazia dor me satisfazia, e eu me mostrava muito.
Eu me baseava, por exemplo, um dos filmes que eu muito me baseava era o Jackass, quando eu via os caras Nossa, se cara é jogando, louco. fazendo coisas loucas. Eu gostava do Jackass também. Eu adorava o Eu Jackass. tinha a camiseta deles. Só que eu fui muito além. Só que eles morreram, né? Alguns deles, né? Tem um deles, skatista, se alguns de vocês não sabem, eu também ando de skate. E na época, um deles chamado Ben Margera, um deles que se joga lá no... Que morreu, né? Esse é o Ryan Dunn, é outro... Ah, tá. Google, vamos voltar. É porque eu esqueci a parte que ele... Qual que é a parte dele, né? É que eu não vou falar isso no canal. Mas vamos lá. Um deles, o Ben Margera, era um dos caras que eu pegava ele como ídolo. E tem um dos momentos lá que ele se queima. Ídolo. Eu pegava ele como ídolo, pra você ver. Ele tem um momento do Jackass que ele se queima, sozinho. Ele pega e começa a se queimar. Então eu fui e falei, não, vou fazer que nem ele. E eu cheguei a tatuar a minha perna. A tatuagem da parte de trás, da panturrilha da minha perna, é uma imagem com o símbolo dele. E esse símbolo dele era totalmente idolatria, porque eu adorava ele. Eu queria ser ele, meu negócio era ser ele. E daí começou. E não era uma boa inspiração, né? Não era uma boa inspiração. Tanto que teve algumas vezes que eu esquentei o garfo e eu mesmo me queimava. Nossa! Eu pegava o garfo e me queimava, porque eu achava prazeroso. E, tipo, você se cortava, você se queimava. Eu achava prazeroso sentir dor. Então, assim, quando eu vi um barranco, eu tava com alguns amigos que só se dizem amigos naquelas horas que vocês sabem. Eu me jogava de barranco, essas coisas, e queria... e achava maravilhoso, e me quebrava todo. Mas eu não sentia prazer em mais nada além de ser ferido. Agora, a ferida principal, eu não queria nem mexer nela, porque era a que mais doía. A ferida que mais doía dentro de mim era saber que eu não tive o pai, que eu não tive uma mãe, que eu até tive uma mãe, mas que eu não conseguia amar ela. E começa aí o processo de quando eu conheci Jesus. Porque você era bem louco, né? Muito. Não é bem, é tipo... Leve muito ao extremo isso, porque quando a gente fala de loucura, assim... Porque existem muitos testemunhos, tipo assim, no meu caso, eu usei drogas e me prostituí, mas tipo, eu nunca me cortei, nunca me queimei, não tinha essas paradas, entendeu? Então cada um tem um testemunho mesmo, né, mano? Cada um tem um passado, né? E outra, eu vejo pessoas hoje, quando eu entro em redes sociais, eu vejo pessoas se suicidando, eu vejo pessoas se cortando. Mas ó, eu você vejo que se automutilou, se queimou, pra se suicidar era 2 passos. 2 palitos, exatamente. 2 palitos. Então, os 2 estão valendo. 2 passos, eu tentei falar de uma maneira mais formal, tentei ser mais chique, ele quebra na gíria, como se eu nunca falasse gíria, né, gente? Porque a gíria você sabe como é, né, mano? É nóis. Então era assim, esse prazer de sentir dor me aliviava. E como me aliviava, eu só queria sentir dor a todo momento. É como um viciado em drogas. Se ele fica sem a droga, ele não... Ele fica abstinente. Você tinha abstinência? Eu tinha abstinência por sentir dor. Que horror, né? Credo. Era muito doido. Nossa. Então assim, quando falava em fazer tatuagens, eu não iria fazer uma tatuagem não somente pelo desenho, mas porque eu também gostava de sentir a dor da tatuagem. Nossa. Então muitas pessoas falam, então você seria dói. Eu acredito que se você continuasse nesse caminho, você acaba sendo masoquista. Um masoquista. Né? Que masoquista. E eu poderia fazer muitas coisas piores, porque assim, em trânsito mesmo em São Paulo, quantas vezes eu não fui pra São Paulo, eu andava de skate, eu via um carro na rua, o carro tava parado, por loucura, eu ia lá e quebrava o retrovisor do carro e saía correndo. Tipo, eu quebrava o retrovisor de carro de polícia. Então você foi bem... Então, tipo assim, são coisas que... Aprontou bastante, Eu aprontei muito. Então, o que eu iria fazer pra me libertar disso? Eu tava preso em um mundo que tava me trancafiando e cada vez mais esse mundo tava me fechando. Sabe, parecia um ovo. Como se a vida fosse só aquilo, né? Eu só girava em torno daquilo. Eu não conseguia sair, vicioso, eu não conseguia quebrar a casca daquele ovo e sair pra fora. Eu não conseguia ser uma pessoa livre, eu não conseguia voar. Então, tudo isso me trouxe uma carga. E essa carga eu só conseguia aliviar dessa forma. Foi quando eu comecei a conhecer o Pai. Só que quando eu comecei a conhecer Jesus,
antes disso, tem algo muito pior que aconteceu. Nessa época, que eu ainda tava com todo o meu estilão gótico, Peraí. Eu vou cortar essa parte. Mas eu pensei que era um anjo aqui. Você tá vendo aqui do lado? Do seu lado aí, né? Você crê que é um anjo? Eu creio. Amém. Porque a gente tá testemunhando, né? Eu creio. Você acredita que eu senti que é um anjo? Isso é forte. Porque aqui não tem nada, ó. Olha aqui. Ó, é um anjo sim. Aleluia. Deus colocou um anjo. Labacheias. Vai. Continua, meu filho. Calma aí, vai. Tá. E nesses últimos tempos eu já estava escutando bandas de rock super satânicas, mas super satânicas mesmo. Eu não conseguia mais escutar o bom e velho rock and roll, como diz. Eu escutava bandas super satânicas que era do tipo assim, desespero na alma, e eu só queria aquele desespero na alma toda hora, e eu só queria ouvir aquilo, ouvir, e eu não me cansava de ouvir aquilo, de noite, e era só noites mal dormidas, e a molecada me chamava pra festa, eu não queria saber de festa, porque o meu negócio era no meu quarto. O meu negócio era ficar trancado, chorando, ou ficar trancado, pensando no que ia fazer amanhã, ou ficar trancado, ouvindo o meu rock and roll satânico, imaginando como você ia se coisas, cortar, como eu posso me cortar, como que eu posso sentir prazer me autoflagelando. Nossa, que então, vida. Era muito doideira essas coisas. Como foi seu encontro com Jesus? Meu encontro com Jesus começa mais ou menos assim. Uma semana antes de eu conhecer uma pessoa que já é do passado, eu tava falando mal de Deus até umas horas. Porque Você eu já não gostava creia. de Deus? Eu já não gostava mais de Deus porque eu achava assim, se tudo isso estava acontecendo comigo, por que Deus existe? Se ele não faz nada. Aí você começou já a brigar com Deus, né? E era assim, a galera perguntava por que eu andava daquele jeito gótico, eu falava, porque eu sou do demônio mesmo, eu não creio em Deus. E eu era do demônio mesmo, e era cheio de pentagrama, era cheio daquelas coisas. E eu não entendia nada, não sabia nem o que era um pentagrama, mas andava com ele. E foi a partir daí, eu conheci uma pessoa, uma ex-namorada, mas como eu ia para muitos campeonatos de skate, quando eu podia ver essa pessoa, era só nos dias que ela estava na igreja, ela regia os jovens da igreja. Então você imagina, eu comecei a gostar de uma pessoa sendo uma pessoa totalmente diferente. Você era do mundo e ela era da igreja. E ela era da igreja. Só que assim, eu não queria nada de Deus. Pra que eu ia querer Deus na minha vida se Deus não tinha mudado nada? Então, essa pessoa, quando eu iria ver ela aos finais de semana, eu ia pra igreja e eu sentava no banco da igreja e eu ficava super rebelde. Eu pegava o celular e ficava vendo vídeos de skate ou de banda de rock dentro da igreja e eu não tava nem aí. E foram várias profecias, vários pastores chegavam em mim e falavam, Deus tá mandando te falar que assim, assim, assado e tal. E eu falava, que bom pra você e tal, tudo bem, e não acreditava em nada daquilo. Mas então os profetas falavam com você já? Falavam comigo, foi desde o início, foi a primeira vez que eu fui, eu lembro que um deles falou assim, era Deus que estava lá a todo momento, quando você caía de skate e não se machucava. E o cara então, não te tipo conhecia. assim, eu era o único jovem da igreja. Pensa aquela igreja bem que só tem anciões. Uhum. E eu era o único jovem da igreja, o único que andava de skate lá dentro. Então era você. Totalmente pra mim. Mas eu não acreditava, eu pensava assim, alguém contou pra ele por causa de skate. Alguém contou pra ele, eu todo abobalhado. E foi passando o tempo, mas pra mim ver ela eu tinha que ir até a igreja, né? E, cara, foi impressionante, porque primeiro mês eu fiquei rebelde. No segundo mês, eu já pegava uns raps, uns rocks da Oficina G3, assim, já comecei a gostar, um rock pesado. Você já tava sendo semeado, né? Sendo semeado. Tipo, eu acho que no primeiro mês a semente foi plantada. Porque ainda que eu não ligasse para as profecias dentro da igreja, eu tava ouvindo. Você tava ouvindo. Então, quando eu chegava em casa, eu pensava assim, mano, será que aquele cara falou lá é verdade? Será que foi ela que contou pro cara? E aí, que negócio é esse? Eu não gosto de pastor. Pra mim, pastor era tudo ladrão. Pra mim, pastor era tudo ladrão. Pra mim, pastor era tudo aquilo que passa na TV e que acontece na TV. Tudo que o mundo fala, tudo que a mídia fala. Tudo que a mídia fala era pastor pra mim.
Então, para que eu queria ouvir um pastor falando algo para mim? Então, aconteceu que em questão de 1 mês e meio a 2 meses, eu comecei a ouvir músicas cristãs. Quando foi no 3º mês, eu já comecei a querer entrar para os jovens e louvar. Então eu entrei nos jovens, comecei a louvar. Não tinha aceitado Jesus ainda, não tinha levantado a minha mão. Todos os apelos eu negava, eu não queria, pra mim eu achava que não era a hora. Tava resistente, eu falava, não, já pensou a ser de Jesus também? E eu... Viro crente aí, e todo mundo lá fora pensa, galera, isso não é brincadeira. Todo mundo, imagina aí, todos os meus amigos, até familiares, todo mundo falando, cara, você vai virar crente mesmo? Do tipo assim, eles estavam me impedindo de chegar até a luz. Eles estavam falando, você vai pra luz de verdade? Porque a luz era tudo que eu queria. Eu já era uma pessoa escura. Pra que continuar sendo uma pessoa escura? Se eu continuasse sendo uma pessoa escura, talvez eu não estivesse aqui agora dando esse testemunho pra vocês. Se eu continuasse sendo uma pessoa escura, eu teria feito o que Judas fez. Então, é assim, são coisas da vida que a gente só entende quando a gente está totalmente liberto delas. E quando eu entrei nos jovens, questão de 6, 7 meses, eu fui e o pastor fez um apelo. E naquele apelo lá eu comecei a suar e ele falou assim, alguém quer aceitar Jesus? E eu... Depois de quanto tempo? Totalmente suado, 6 meses. 6 meses? 6 meses. Nossa! E eu tava cantando nos jovens, mas eu sempre falava, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero. Mas eu não cantava ainda, tipo, em congressos, vamos visitar as igrejas, eu não podia cantar regras da igreja e tal, mas eu ensaiava com eles, eu queria estar, mas pra mim estar lá eu precisava ser como eles. Não adianta, eu não posso entrar no reino que é dos céus sendo uma pessoa das trevas. E você, então, qual foi a primeira vez assim que você sentiu a presença de Deus? A primeira vez que eu senti a presença maravilhosa, nossa, foi maravilhosa de Deus. Foi um dia que eu cheguei atrasado na igreja. Esse dia foi demais, porque eu tinha brigado com essa mesma namorada que me levou pra igreja, e o motivo, vocês já devem adivinhar qual é, porque eu era do mundo e ela não era. Então, assim, eu ainda não estava totalmente convencido pelo Espírito Santo, então eu estava na resistência. E eu estava muito magoado pelas coisas que ela me falou e eu também magoei ela. Então eu fiquei separado dela na cadeira assim, tipo, ela ficou meio distante de mim. Desculpa. Eu corto essa parte. Tá. Então ela ficou meio distante de mim na igreja e naquele dia a pastora olhou pra mim e falou, Brian, essa música que a gente vai cantar é pra você. E no momento que ela começou a cantar aquele louvor e... Que louvor que foi? Eu não me recordo bem de qual. Eu não me recordo, de verdade. Não lembro do nome dele. Fica tranquilo. Ai, nossa, da Kemily? É que eu não gosto de louvor. Então, assim, qual que é o nome desse louvor? Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Um sorriso. Aham. Tá, e você pergunta de novo, tá? Tá. Então volta. Tá. E eu sentei separado dela e... Naquele momento a pastora olhou pra mim e o grupo das irmãs foi cantar e começaram a olhar pra mim e ela falou assim, Brian, esse louvor é pra você. E quando ela falou que esse louvor era pra mim, eu comecei a chorar, cara, e desceu lágrima e não teve como. Naquele momento eu senti a primeira vez a presença de Deus. E qual louvor que dentro de mim. Fica tranquilo. Fica... É muito estranho quando a gente ensaia, né? Testemunho tem que ser muito natural, né? Fica tranquilo. Vamos fazer, mas é pra Jesus, tem que fazer bonitinho. Agora eu vou de que parte? Tá. Qual louvor que era? Fica tranquilo. Da Kemily, né? Da Kemily. E aquele louvor, quando ela começou a cantar, ela já começou a sapatear no púlpito, daquele jeitão pentecostal, que vocês sabem como é. E ela começou a rodar, eu também não entendia nada daquilo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar quieto na minha. Mas eu sentia medo. Eu não sabia nem o que era falar em línguas. Eu não sabia nem o que era línguas, o que é pentecostal.
Eu também não sabia, não sabia. Então, assim, o povo girava, eu já queria sair da igreja assustado, correndo. Né? Assustado, com medo. E ela girou e falou, hoje eu giro junto. A gente roda junto. E aí depois que ela parou de rodar e de falar em línguas, ela veio caminhando até eu. Aí ela me abraçou, ela pegou na minha mão. Aí naquele momento ela falou tanta coisa linda, ela falou sobre a obra que Deus tinha na minha vida, falou que Deus ia me levantar das cinzas, que eu não ia mais ser jogado ou esquecido como eu sempre fui, mas que tudo aquilo que eu sempre quis, que eu sempre desejei, o Senhor ia suprir no meu coração. E eu continuei chorando. Naquele momento eu sentei, ela foi até a minha ex-namorada também lá, pegou na mão dela, não sei o que ela falou, porque aí é com elas. Mas aí depois disso aconteceu que continuou. E a única coisa que eu queria era me batizar, sabe? Depois desses 6 meses que eu já tinha aceitado Jesus. Aí então você abriu seu coração para Jesus de verdade? Eu abri porque eu sabia que tinha ficado pessoas para trás. Eu tinha muitos amigos e muitos deles se perderam na maconha, na cocaína. Um deles, o Luan Silva, que é um dos que eu nunca vou deixar de falar, e se um dia ele puder ver esse vídeo também, ele vai gostar muito de saber que eu tô citando ele. Ele foi pra Fundação Casa e, tipo assim, ele tinha de tudo em casa e, de repente, ele optou por vender drogas. E a polícia pegou ele tava com crack, cocaína no bolso e ele foi pra Fundação Casa. Hoje ele não pode nem voltar na cidade de Santa Isabel porque ele já tá meio que jurado lá pelos policiais, por alguém lá, não sei. Mas isso me entristece muito. Então, quando eu me entreguei para Jesus, a única coisa que eu vi era a salvação dos meus amigos. Porque quando você experimenta algo bom, você quer que as outras pessoas também experimentem. E todo aquele desejo que você tinha de sentir dor, essas coisas, sua libertação foi rápida ou demorou? Sobre isso, foi instantâneo. Automático, foi assim. Isso automaticamente aconteceu. Sumiu, eu me entreguei, tudo. Sumiu. Agora, a cura que veio bem depois mesmo foi a dor da minha avó. Sentimental, emocional. Foi. Minha avó, minha mãe e meu pai. Essas dores só foram curadas um bom tempo depois. Né? Então, assim, pessoas vieram me entregar que eu seria curado da minha avó e eu fui curado. Meu pai, eu fui conhecer ele pra glória de Deus. Eu tenho 20 anos, eu fui conhecer ele ano passado. 19 anos que eu nunca vi ele, eu só sabia que ele tinha sido preso e ele também mexia com drogas e tal. E aí eu fui lá ver ele e assim, eu vi o ladrão chorar meia hora no meu ombro. Então, tem vários ladrões por aí também querendo chorar. O céu foi inaugurado com um ladrão. Foi inaugurado com um ladrão. E eu creio que ele ainda vai continuar sendo inaugurado com vários ladrões. Amém. Porque não é somente aqui, neste lugar, não é somente aqui em Guararema, não é somente no território de São Paulo, não é somente no Mato Grosso, não é somente no Amazonas, é o mundo. Se a gente entender que é o mundo inteiro que a gente tem para salvar, aí a gente vai se preocupar um pouco mais com o próximo e vai deixar de pensar só no nosso umbigo. Esquecer que as bênçãos do Senhor não são só para a gente. Porque próspero mesmo não é quem tem muito, próspero é quem tem sempre. É saber que se eu não tiver hoje, amanhã de alguma forma eu vou ser suprido, porque Deus não deixa faltar para os seus. É a confiança no maná de Deus, né? É a confiança, é a fé. Na provisão de Deus. Eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o amanhã ele já programou, ele já sabe de tudo. Graças a Deus, assim, por influência do que o meu pai passou e do que eu passei, eu prego em presídios, tenho alguns projetos nas ruas. Tem o projeto também. Faz quanto tempo você se converteu? 3 anos? Ah, vai fazer 3 anos, 2 anos e meio. Tá recente ainda, né? Tá muito recente. Você já tá na obra, né? Meu batismo faz 1 ano e meio. Então, batismo eu demorei muito também pra batizar. Porque Deus tem pressa, entendeu? Tem muita pressa. Jesus tá voltando, então ele tá usando mesmo. Ele precisa de pessoas ousadas. Disponíveis, né? Disponíveis. Ele não quer uma pessoa que somente vá pra igreja e volte da igreja pra casa e cruze várias pessoas nesse caminho da igreja para casa e não possa nem dar um abraço em nenhuma delas. Não, ele precisa conversar com cada uma delas. Então, se você vai para sua igreja e cruza pessoas que às vezes te deu vontade de falar com elas, chegue nela. Não é nenhum erro você chegar nela.
Muito pelo contrário, talvez Deus queira te usar para fazer algo na vida dessa pessoa. Verdade. Hoje, graças a Deus, eu prego em presídios, prego em ruas, tenho alguns projetos também na Clínica de Reabilitação Prosperidade, fica aqui na cidade de Santa Isabel. Já planejo viagens para a África, já planejo algumas viagens para outros lugares e eu só espero que o Senhor continue honrando e eu estou disponível para Ele, assim como Paulo esteve. Amém. Eu estou aqui como missionário e o que Ele mandar eu fazer, eu estarei aqui. Assim, pessoal, eu tive uma libertação completa. Jesus me libertou de tudo aquilo que realmente eu tinha como o meu demônio, sabe? Quando a gente fala de ter um demônio de estimação, significa aquela tentação que te persegue e que parece que nunca sai de dentro de você. É o seu demônio de estimação. E eu vou te falar uma coisa, enquanto você estiver nessa vida, esse demônio nunca vai deixar de te perseguir, porque ele vem para te tentar. Só que existe algo muito mais forte do que a tentação que você sofre. Existe algo muito maior do que essa tentação que você sofre. Aliás, essa tentação vem para ver se você vai negar ou não o nome do Pai. Então não negue, não fique negando o nome de Cristo e não ache que Ele é somente um Deus. Ele é um Pai, Ele te tem como filho. Como eu não tive pai, assim como eu também não tive família, hoje eu tenho uma família através do meu próprio pai, que é Deus. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, Deus é minha avó. Deus é tudo aquilo que era vazio no meu coração. Então, para você que se corta, para você que gosta de coisas satânicas, que nem entende o que é isso, para você que acha que pode chegar a algum momento da sua vida e puxar um gatilho na sua própria boca, puxar um gatilho na sua cabeça, se cortar com uma faca, cortar o seu pescoço com a faca, se drogar, cair nas drogas, para tentar preencher algum vazio, deixa eu te falar, cara, isso está abrindo cada vez mais um vazio maior dentro de você. Verdade. E para preencher esse vazio, só Jesus Cristo. E Ele preenche, né? E Ele preenche. Ele preenche e transborda. Como eu falei pra Dani, hoje pela manhã, só vai entender quem é Deus quem conhecer Ele, quem experimentar quem Ele é. Você nunca vai saber que uma fruta é boa se você nunca experimentou ela. Então, se você nunca se entregou a Jesus, como é que você vai saber se Ele é bom ou ruim? Faça a prova de Deus, Faça a prova de Deus. Escolha Ele como Deus. Escolha Ele como pai, escolha Ele como família. Coloque Ele em primeiro lugar e coloque o amor dele dentro de você. E você pode ter certeza que se sua vida não mudar, meu irmão, aí você pode vir aqui e falar comigo, porque eu tenho certeza que ela vai mudar. Muda sim. Não adianta. Quem se encontra com Deus, acontece o que aconteceu com Saulo. Você se encontra e a partir de hoje você já não é mais a mesma pessoa. Não é mesmo. Morreu. O seu passado ficou para trás. Então, tudo isso que eu falei, se você se... buguei. Se identificou. Tudo isso que eu falei, se você se identificou, creia somente, se entregue. Abra o seu coração totalmente para Deus. E creia que Ele pode fazer a mudança. Ele pode entrar dentro de você, Amém. Ele pode mudar sim. Eu mudei, a Dani mudou, muitos estão mudando hoje. Agradece desse vídeo. Através. Gente, o testemunho dele é lindo, é incrível, é um testemunho real e verdadeiro. E eu sei que esse vídeo edificou a fé de vocês. E agradecemos a oportunidade a Deus, eu agradeço a vida do Brian, que o Senhor Amém. te abençoe, que o Senhor te use poderosamente. E ele tem um canal no YouTube, depois eu vou deixar pra vocês o link do canal dele aqui, tá bom? Pra quem quiser conversar com ele, eu também vou deixar as redes sociais dele abaixo desse vídeo, tá bom? E é isso, gente. Que esse vídeo edifique a fé de vocês, em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus abençoe. A paz do Senhor.